motivo de alegria. Se eu ultrapassar a hora, me perdoa. Tá? Então a gente não está com muito costume assim, a gente pede perdão mesmo para os irmãos. E eu quero sempre estar na direção do Senhor daquilo que Ele quer fazer. Porque eu falo assim, eu brinco muito, eu sou uma pessoa que gosta de brincar mesmo. Mas na hora que o Senhor tem que fazer, Ele que faz, Ele que a gente se responsabiliza. Hoje, além do Senhor que vai se responsabilizar pela minha vida que está aqui, tem os dois pastores, né? Os cúmplices, né? Que vão se responsabilizar por isso. Então, como está chegando aí, como para começar, chegando no final do ano, a gente quer queremos mudança em nossas vidas. Nós, mulheres, queremos mudança em nossos lares, né? Queremos pedir para o marido um fogão novo, queremos pedir que uma pintura nova na casa, queremos pedir algo diferente. Mas nós também queremos saber que muitas vezes nós não podemos estar, os nossos maridos não podemos realizar aquilo que nós queremos. E muitas vezes entristecemos nossos corações, não é? Mas na verdade, assim, não só nós chegando no final do ano, a gente queira cumprir tudo. Não deixamos tudo para o final do ano. É como a nossa vida espiritual. Muitas vezes a gente só está pensando, né, pensar nela só no final do ano. Não é válido, né? Nós temos que pensar na nossa vida o ano todo. Em tudo, não só em datas. Mas que nós vamos aprender mesmo a falar, Senhor, eu quero a troca dos meus móveis, eu quero minha casa pintada, mas durante o ano. Porque não vai mudar nada a gente passar um ano com a casa pintada, com alguma coisa. Lógico, aqui aproveitou a situação, né? Aqui aproveitou a situação. Porque ela falou que a gente tinha mais de 12 anos, né? Que no fogão trocava, então tá igual eu, né? Mas é muito bom quando a gente recebe algo do marido e muito melhor quando a gente recebe algo da parte do Senhor. Isso é muito bom, né? Então eu peço a Deus que abençoe a todos e continue abençoando e que esse ano seja um ano de vitória e que ao terminar desse ano as bênçãos do Senhor venham sem medida sobre as nossas vidas. Amém? E eu gostaria que vocês abrissem assim hoje. Eu falei com o Senhor, Senhor, eu estou agora agitada, mas o Senhor me deu paz no meu coração todo esse tempo. Falei, será que eu não estou em conexão com o Senhor, né? Será que eu estou assim fora da presença do Pai? E Ele me deu duas palavras. Uma é lá no livro de Neemias, que todo mundo já conhece. Neemias 2, tá? E depois que vocês abrirem Neemias 2, deixam aberto também 2 Reis. Segunda Reis 5. Hoje a pastora leu aqui e falou pra gente estar fazendo o quê? A comparação da rocha, né? Da casa firmada na rocha e na areia. E é Neemias 1, que é vou ler no 2. E 2 Reis 5. Eu vou ler aqui em Neemias 2, tá? Mas eu vou começar assim, ó, pelo número 2. E o rei lhe disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se é do teu servo, é aceita em tua presença, peço-te que envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Aí nós vamos pular lá para o 12. De noite me levantei e eu poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da ponte
e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam pendidos, e nas suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte, e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então à noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei eu pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia. Então está lá no 17, pulando lá, para a segunda estrofe. Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedificamos os muros de Jerusalém, que não estejam mais sol próprio. Então o que nós temos aqui em Neemias? Neemias, ele era um servo do rei. É um servo que podem sentar, desculpa, gente, mas já sabem tudo aí, né? O que acontece? Ele era um servo fiel ao rei. E isso já tinha muitos anos que ele servia ao rei. Só que quando a gente começa a conhecer as pessoas, conviver com as pessoas, nós conhecemos o jeito dela, quando ela está triste, quando ela está alegre. Aí vem a pergunta quando nós vemos as pessoas tristes, né? Por que você está assim? O que você está sentindo? E foi a pergunta que o rei fez para ele. E diante daquilo ele respondeu, porque ele tinha recebido a notícia que Jerusalém tinha caído os muros, porque as pessoas tinham ido lá, invasores, e derrubado. E ali o que acontecia? Os pais dele estavam sepultados. Não só os pais, mas tinha refugiados também. E entristeceu muito o coração dele, por saber que o lugar onde ele pensava que estava ali todo construído, de repente estava ruindo. E ele, no momento, ele não podia fazer nada, a não ser o mais importante da nossa vida, que é orar a Deus e buscar do Senhor uma resposta de como fazer naquela situação. Tendo ele orado a Deus, creio eu que o Senhor moveu o coração do rei a favor dele. E com aquela pergunta, como é que você está? Você está triste? Como que não haveria de estar? Realmente, quanta situação nós chegamos, estamos risadas, estamos aqui toda alegre, mas dentro do nosso íntimo não está. E quem nos conhece sabe que mesmo com aquela alegria superficial, e nos pergunta o que está acontecendo. Né? E aqui o que ele fez? O rei pergunta para ele o que ele quer que faça. O que ele quer que faça? E ele nem bobo nem nada, né? O que ele vai fazer? Vai orar a Deus primeiro, né? Vai orar a Deus que é para poder saber a resposta que vem dos altos céus. E com isso, ele conseguiu o quê? Uma carta. Uma carta que quando a gente ia passar de um lugar para o outro, porque era um rei que precisava, e como eu vou falar assim, como nós moramos no balneário, precisava passar por Grajaú, não tinha passagem livre, precisava de cartas para poder estar passando, e a gente precisava de autorização. E o rei pediu, ficou autorizado, e para que dessem para ele também aquilo que ele necessitava. Aquilo que estava necessitando para que fosse edificado os muros. E ele fez o quê? Ele se calou. Ele foi orar a Deus, não falou para os outros o que acontecia, não foi falado. O que ele trouxe para ele só na oração com o Senhor. Ele fechou a boca, como muitas vezes nós temos que fazer isso, fechar a boca e não contar para ninguém, ninguém mesmo. Pode ser o nosso melhor amigo, mas tem coisas que nós não contamos. Porque entre eu e Deus, entre um e Deus, naquele momento é só nós dois. Por mais que você possa falar assim, o meu amigo pode me ajudar, mas o teu amigo maior, o meu amigo maior naquele momento é o Senhor. Então tem coisas que a gente tem que realmente vigiar. E ele fez isso, ele vigiou. Ele vigiou aquilo, no que ele tinha que fazer. Porque se ele falasse, muitos podiam sentir agradável aquilo, mas muitos iam querer atrapalhar essa situação, impedir que ele fosse fazer isso, não é? E o que ele fez? Ele foi até próximo à porta da cidade para ver como é que estavam as ruínas. Só que teve um impedimento aí. Teve um impedimento porque não pode entrar.
Porque o que ele estava montado, eu não sei se era jegue, se era cavalo, se era um camelo, não sei o que era a montagem que ele estava naquele momento, mas não passava por aquele lugar. Então houve também um impedimento. Né? E naquele impedimento ele fez o quê? Não, eu vou voltar, porque tem muitas coisas que ele tem que recuar, recuo e depois eu volto. Ele fez o quê? Ele contou para alguém que ele ia voltar? Ele não contou para ninguém que ele ia voltar. Simplesmente ele queria ver com os olhos dele, porque ele confiava no que ele estava fazendo, porque ele confiava em quê? Em Deus, naquilo que ele estava fazendo. Era o Senhor que estava à frente de tudo. Então ele foi na confiança do Senhor. E ele foi só ali. E quando ele retornou mais tarde para ver direito como que era a cidade, ele viu tudo aquela ruína. E o coração dele ficou mais ainda dolorido. É como nós, quando queremos um algo que nós não conseguimos, nosso coração se entristece. E se entristece demais. Só que quando a gente confia no Senhor, começa a confiar e descansar no Senhor, aprender a descansar no Pai, Ele faz. Ele começou aqui a mudar o coração dele, a contemplar. Só que em tempo nenhum ele ficou querendo falar para todo mundo. Ele foi feito o que? As escolhas de quem ia acompanhá-lo em tudo isso. Foi a escolha. Só que ele ficou todo o tempo naquilo que ele queria realmente, no objetivo dele, calado. Aí que venham. E não souberam os magistrados onde eu fui e nem o que eu fazia. Quer dizer que ninguém sabia mesmo, nem os magistrados sabiam. E ele foi lá com a força, com a coragem, com a determinação e fez. E fez aquilo que Deus determinou no coração dele, porque ele queria mesmo dar aquela mudança. Ele queria ver algo restituído, reconstruído na vida. É assim, hoje eu também posso perguntar assim, o que nós temos hoje de mudança na nossa vida? O que foi que se arruinou? Nossos sonhos, algumas metas que tínhamos para esse ano e que não foi alcançado. Aí o que acontece? Temos que ver o porquê de tudo isso. Se foi o não querer do Senhor, ou se foi o nosso eu não quero. Porque muitas vezes, como estava falando a Paula, não é só o inimigo, muitas vezes somos nós. Porque nosso caráter é assim. Nosso eu, às vezes, sobressai. Então, muitas vezes, nós deixamos de fazer as coisas. Porque nós não queremos, porque ficamos birrados. Eu mesmo já passei tanto por isso. Eu não vou fazer, eu não quero mais, eu não vou fazer. Naquele momento, surta, né? A gente surta, fica louca, fica doida, endoidece. Mas, quando a gente para falar, Senhor, eu estou aqui louca, mas o Senhor está na direção. As coisas mudam. E as coisas vêm a mudar. É verdade. E nisso, a mudança. Nós temos que ter essa mudança dentro de nós. Neemias conseguiu essa mudança através de um algo que ele determinou, porque ele queria fazer, porque ele sozinho sabia que não podia, ele teve que ter a ajuda de outras pessoas, como ele teve também o aval de quem? Do próprio rei. Não sei se coincidentemente, hoje na comparação, era o que vinha, o Senhor só me confirmou aqui através da pastora. Eu falei, por que comparar Neemias e Naamã? Por que a comparação entre um e o outro? E aí o que acontece? Neemias era uma pessoa de confiança do rei. E Naamã? O que ele era? Ele era chefe, não é? E também um homem de confiança. São dois homens de confiança. Com histórias diferentes, mas ao mesmo tempo parecidas. Vamos lá? 2 Reis 5. Naamã, ele tinha lepra. Naquele tempo, quem tinha lepra, como hoje também, a gente não vai muito longe não, porque se a gente vê um leproso, a gente não está afim de ficar muito perto não. Não vamos também ser tão bonzinhos e dizer, não, eu vou ficar pertinho, vou dormir junto, vou fazer isso, aquilo. Não. Tem doenças que nós sabemos que é contagiosa e nós não realmente pedimos a Deus para não nos
nos alcançar, mas sabemos que pode ser um pouco mais separado. E Naamã, o que ele era? Era um grande homem, não é? Ele era respeitado também. Mas ele tinha o quê? Creio eu que quem tinha uma lepra naquele tempo não era feliz. Porque é algo que era para deixar as pessoas, mesmo assim, distante da outra, resguardada, retirada. Né? Uma pessoa que a gente sabe que era uma parte de contaminação. E graças a Deus que Naamã ainda teve uma chance de conhecer alguém. De conhecer alguém que falou que em Israel tinha o quê? Uma pessoa que podia curá-lo. Uma pessoa de Deus, um profeta de Deus. E essa menina, o que ele era? Praticamente uma escrava na casa dele, né? E Deus usa as pessoas assim, os pequenininhos mesmo, para confundir os grandes. Né? Porque da boca de uma pequenina foi onde saíram todas as instruções para que ele pudesse ir e ser curado. Né? Então, muitas vezes, nós não nos importamos com aquele que está sentado, quietinho, calado, e achamos só que é o que fala mais, que faz isso, faz aquilo, é que tem um diferencial. Mas Deus nos confunde. Deus nos confunde. Deus usa do jeito que Ele quer e como Ele quer. Ele faz as coisas da maneira dele. Mesmo quando nós queremos que seja daquela maneira nossa, Ele não vai fazer. Porque se isso não for do mover do coração dele, Ele também não vai fazer. Porque não adianta Ele fazer as coisas só para nos agradar. Porque se Ele fosse fazer algo só para agradar, Ele teria falado para o profeta o quê? Vai dar hora por Naamã, né? E falei, está curado em meu nome, está curado em nome de Jesus. Não foi feito isso. Ou Deus vai te curar. Não. Teve um processo. Teve um processo nisso tudo. Por que esse processo? Porque muitas vezes quando a gente fala assim, há um tempo do Senhor, né? Para todas as coisas. Seria muito fácil se hoje eu chegasse aqui, o Senhor declarasse algo na minha vida, eu saísse dali, eu já estava recebida. Nossa, maravilha, né? Não precisa nem fazer força. A força que eu digo é confiar que Ele faz, confiar que Ele determina algo na nossa vida e vamos esperar o tempo dele. Então aqui, Naamã, ele teve que fazer um processo. Um homem vistoso, um homem que era dito à sociedade, vamos dizer aí, aquele homem feio, mas eu vou falar isso. Dito um Roberto Carlos, vamos dizer da vida, né? Já pensou? Roberto Carlos vindo aqui tendo que se lambuzar tudinho aí, ele vai esquecer o tempo que ele era pobre e tudo, ele não vai querer se lambuzar se tiver comida de porco, alguma coisa, não, você vai ficar curado aí, só se você for lá e se melar toda com aquela lama. Se ele tiver pé para isso, né? Não vai falar, você é crente, então ora só por mim, não precisa fazer isso. Mas não é isso que Deus quer. Muitas vezes não é isso que Deus quer que nós façamos. Nós oramos, mas nós temos que abrir mais, nós temos que buscar, nós temos que estar ali, ó. Senhor, ó, estou batendo. Eu estou batendo. Eu estou batendo porque eu creio que essa porta vai ser aberta. Ela vai se abrir. Não adianta só vir aqui, orei, determinei, eu estou sentadinha lá esperando minha bênção chegar. Não, vai em cima. Corre para cima mesmo. Corre porque é o único jeito, ele tem que correr para cima. E Naamã, quando foi falado para ele o quê? Você vai ter que mergulhar. Ó, você vai ter que mergulhar. Acho que ele deve ter falado assim, ô bando de doido, viu? Vou mergulhar, olha para mim. Posso ser um leproso, mas eu na minha posição vou mergulhar. Mas aí quando a gente vê que Deus faz, a gente tem que se dobrar, né? Aí ele tem que se dobrar. Não importa a situação, mas nós temos que nos dobrar diante do Senhor. E ele teve que se dobrar. É como fala, pode ser a madeira mais dura que for, mas se passa o vento do Senhor, ela se enverga. O Senhor não quer que quebre, mas quer que envergue, para saber que Ele faz. Para saber que Ele faz. E ali,
Naamã teve que fazer o quê? Dar o seu mergulho. Umzinho só? Será que era um só? Suficiente? 2? 3? Ó, tá bom demais, não tá? Não. Mas 7 mergulhos. 7 mergulhos. E só que então, eu creio ele que naquela hora daqueles mergulhos ali, que ele dava um mergulho, ele devia falar algo para o Senhor, né? Ou ele brigou primeiro e contestou, falou algo de feio ali no meio, mas depois ele viu que era Deus. Aí ele teve o quê? Que reconhecer a grandeza do nosso Deus. Ele teve que reconhecer a grandeza do nosso Deus. Nós temos que reconhecer essa grandeza que é o nosso Deus. Porque não é um Deus pequenininho. Ele é grande, ele é imenso, ele é lindo, ele é maravilhoso. E nesse momento em que ele mergulhou, ele deixou ali muitas coisas. Muitos paradigmas, eu creio, naquele momento foram quebrados na vida dele. Trazendo para nós, nos dias de hoje. Eu sei que quebrar paradigmas não é fácil, porque são conceitos que nós temos, ó, e Guaraná com bolha e sem bolha também, né? São ensinados. Mas, gente, quando a gente se desdobra mesmo para o Senhor, a gente tem que fazer esse mergulho. E a gente tem que restaurar nossos muros. Porque no momento que nós mergulhamos no Espírito Santo de Deus, nós pedimos, Senhor, o que precisa ser curado? Qual é a lepra que eu tenho hoje? Qual a minha parte que está leproso? Minha parte espiritual? Minha parte familiar? Meu ministério? Meu trabalho? Eu mesmo, meu corpo, minha alma, meu espírito? O que acontece? E muitas vezes nós mesmos entramos em conflitos que nós nem sabemos. Mas porque Deus quer uma mudança na nossa vida. Porque o orgulho mesmo é um mergulho que nós temos que dar. E orgulho, gente, se a gente for pensar, não é Deus que tira o nosso orgulho, a nossa arrogância. É nós mesmos. Somos nós mesmos que temos que expulsar isso e tirar. Porque eu posso até estar errado, mas eu creio que Deus não fez nós assim. Né? E quando o Senhor começa a forjar o nosso caráter, nós temos que mudar. E quando nós viemos para Cristo, nova criatura somos, tem muitas coisas que não vai ser do dia para a noite para ter a mudança. Tem mergulho que você vai dar esse ano, ou deu um ano retrasado, possa ser que você veja o resultado desse ano. Tem mergulho que você vai dar o ano que vem, possa ser que você veja o resultado naquele mesmo ano e possa ver que não. Então, o que nós temos que fazer? Senhor, o que eu vou retirar da minha vida? O que eu preciso tirar que está fazendo o teu coração chorar, está te entristecendo? Como que eu tenho que fazer? Cada um de nós sabemos, porque nós falamos assim, eu não sei o que está entristecendo o coração do Senhor, é mentira. É mentira. Porque nós sabemos, nós somos o quê? Se nós somos pessoas que, por menos que a gente conheça a Bíblia, mas nós temos sendo ministrados. A gente cair no erro, a gente pode cair sim. Tem coisas que nós vamos fazer que vai ocorrer. Mas a questão de nós ocorrer, que a gente fizer isso aqui, ó, cair, é falar assim, eu caí. Eu estou aqui prostrado diante de ti. Mas eu quero me prostrar para me humilhar. Porque eu reconheço que tu és soberano. Aleluia. Eu reconheço que tu és o grande eu sou. Me levanta, me põe de pé. E ele vem e te ergue novamente. Mas para isso, nós temos que descer. Descer. Nós nos humilhamos. Muitas vezes não é só para Deus. Muitas vezes nós temos sim que nos humilhar para o homem. A gente sempre tem um ditado assim, eu me humilho para Deus, não me humilho para o homem, né? Eu vou me humilhar para o homem? Imagina, igual eu. Eu sei o que é isso. Mas se Deus quer que a gente se humilhe perante o homem, nós também vamos humilhar. E aqueles que são humilhados serão? Tudo é para a honra e glória do Senhor. Porque nada nós somos. Nada nós somos.
E aquele que pensa que está de pé, cuide-se, né? Para que não caia. Amém. Então, nossa vida cristã, nós temos nossos altos e baixos. Nós temos as mudanças que temos que fazer. Naamã teve mudança de vida. E você? E eu? Que mudança de vida nós temos que ter? O que nós temos que apresentar ao Senhor até terça-feira? Porque está findando o ano. Está findando. E final de ano, onde nós falamos aqui que não é só nossos presentes materiais, né? Não é só nossos presentes materiais. Neemias, ele foi no material. Ele tinha que edificar um muro. Então era o que? O muro, a gente vê, isso aqui, ó. É coisa que a gente apalpa, vê. Não é? Ele tinha que edificar aquilo, uma construção. Naamã era o corpo, era a lepra do corpo. Então nós trazemos aqui o nosso espiritual e o nosso material. Nós temos sim que ter coisas dentro do nosso padrão que o Senhor nos dá. Nós temos que ter coisas boas. Mas a melhor coisa que nós podemos ter é a nossa vida regrada com o Senhor. A melhor coisa que nós temos que ter é nosso espiritual e nossa ligação direta com o Pai. Aleluia. Porque isso sim traz benefício. Isso traz mudança na nossa vida. Não adianta, como falar, uma casa cheia e cheia de contendas, não é assim? Muitas vezes nós estamos lá, no nosso material, tudo lindo, maravilhoso, e nosso espiritual um mofo. Um mofo. Um mofo. Então nós temos que cuidar dele. Em primeiro lugar, assim, vamos olhar para Cristo. Vamos olhar para Cristo. Vamos olhar a situação espiritual. Porque quando a gente está bem com o Senhor, tudo nos vai bem. Tudo nos vai bem. Eu costumei sempre ouvir algo assim que fala assim: quando o Senhor quer consertar um homem, Ele coloca o quê? A mão na onde? No financeiro. E dá dor de barriga para ir no banheiro para pensar naquilo que estava fazendo. Nós mulheres, eles também sabem quando aperta. Eles sabem. Mas bom seria se muitas coisas nós evitássemos. Bom seria. Porque tem coisas que nós sabemos que nós podemos evitar e não evitamos. Aí depois está na palavra, como é que é mesmo, pastora? Que clama a Ele, clama, né? E chamar Senhor e não me ouve, não faz o que Ele manda. Então o que adianta? Nós fazemos mesmo tudo, fazendo tudo na nossa vontade, nosso querer, e depois, Senhor, Senhor, você não está me ouvindo? Eis-me aqui. Eu creio assim, que a hipocrisia do crente hoje também existe muito. Muitas vezes nós não falamos isso porque nós não queremos ofender o nosso irmão, nós não queremos nos ofender. Aleluia. Mas existe no nosso meio o que não deveria existir: a falsidade, a hipocrisia, o disse-me-disse. É o que não deveria ouvir. A falta de perdão. A falta de perdão. Não existe muitas coisas. Aqui só é 4 mergulhos, né, que nós temos que dar. Só nelas. Meu Deus. Como nós temos que ser curados de muitas coisas. Como nós temos que ser curados. Como nós temos que falar: sai, porque eu sou nova criatura e o Senhor já me fez nova criatura e eu não quero mais isso. Como nós precisamos disso. Como verdadeiramente nós precisamos estar com a nossa fé em Cristo. Porque depois que nós mergulharmos, dar os nossos 7 mergulhos, nós vamos estar com o nosso espiritual curado,
E aquelas partes que nós mergulhamos. Mas vai vir outras. Vão vir outras a serem curadas. Porque todo dia nós temos que ser curados. Assim como todo dia nós temos muitas vezes que pedir perdão e perdoar. Não é, hoje eu não fiz nada. Às vezes a gente solta uma palavra, uma brincadeira, já tem que pedir perdão. A Sandra veio falando com ela. Brinca, eu falo assim, então você vai fazer pelo interior. Eu já vou ter que fazer libertação. Ainda me falou palhaço, né? Eu falo para ela, palhaço, de maneira disso. Não é que eu xingo a pessoa, é uma maneira de eu falar e é carinho para mim. Mas às vezes a pessoa pode receber como não. Como um não agrado. Então eu vou ter que pedir perdão para a pessoa e vou ter que parar de fazer aquilo. Aí por isso eu vou mergulhar já 5 vezes. Vai ficar da Sandra. Ela é culpada, não eu, você vê? Ela que é culpada de receber aquilo que eu falei, não eu que falei. Porque muitas vezes nós colocamos nesse lugar. Nós fazemos aquilo para a pessoa e ainda nós achamos que nós não somos o culpado. Porque a pessoa achou ruim, ela não. Ela não é culpada. Eu estou livre e ela não recebeu o problema dela. Mas não é assim. Nós temos que pedir nosso perdão ao dia a dia. E depois que nós mergulharmos, nós vamos fazer o quê? Consertar o quê? Os muros. Os nossos muros. Né? E não pensamos nós que quando nós consertamos nossos muros, que não vai vir outras situações. Porque o crente, quando ele está sendo colocado em pé, nem todo mundo se agrada disso. Como dizemos que Cristo não agradou a todos, e nós. Mas muitas vezes, quando nós vemos um servo do Senhor se levantando na casa dele, uns falam, ótimo, maravilha, que bênção, outros falam, ordinário, que pena que não sou eu, né? Que desgrama, viu? E fica maldizendo.